Aqui na oficina do Sr. José Pereira, uma oficina de arte, e arte em madeira. Só trabalhas em madeira, mas tu já não é? Não, é em respeito ao osso, aquele osso de baleia, aquelas outras coisas. Isso Os meus trabalhos é só em madeira. E estás aqui a fazer o trabalho em bruto. Tens aqui a chamada ao burro, ao peão de milho, como queiram chamar. Os peões que eu estou fazendo, tenho 3 medidas aí. 3 medidas. Também temos os araçás, está metido na jogada. Os araçás é do 3 Aqui em cima tens aqui as tuas medidas, as tuas réguazinhas, as tuas coisas todas. Este é o barco antigo que se usava antigamente, que não é nem muito largo nem muito comprido, para facilitar o remar, para navegar na água, quando eles estão a remar. Para ter mais, para cortar bem. E para andar de vela. Para a vela. E é claro que isto é os remos que eu estou fazendo. Estás a preparar ainda os remos, porque sem remos não era fácil. Os remos. Que é isso que está aqui. Aqueles barcos levavam 4 remos, 2 de cada lado. Depende do tamanho do barco. Podia levar 3 de cada lado? Podia levar 3, mas normalmente era 2. Era 2. Normalmente era 2. Eles, meu pai, ia pescar aí para fora e saíam de casa de madrugada e iam a remar e pediam ao Nosso Senhor para fazer uma cozinha de vento. Para ajudar? Para ajudar, para içar a vela. Para facilitar a manobra, o trabalho a eles. Isto, cada um barco desses que estão aqui, para ficar completo, leva o remo dentro avante e o remo dentro ré, que são 2 remos. Ainda falta aqui os toletes que leva aqui em cima, para completar o barco, e depois os acabamentos. Isto tem bruto, mas isto tem aqui, isto está quase tudo com as peças de um barco. Esses barquinhos, as peças... O que quer dizer que não é peça única, são madeiras, tal e qual como se faz no barco. Isto é tabuado, tem o cavername todo aqui, tem as rodas de proa, tem os leitos, tem a cheleira, tem aqui o buraco da cheleira, que aqui atrás não tem esse buraquinho que mal que se vê ali atrás. Eles arrumavam ali a jaz, que era aquela coisa de tapar, uma cortiça, tapar o buraco que tinha no barco, para quando entrasse água no porto, quando eles lavassem, tiravam aqui para fora, a água sair para fora. Sim. Isto aqui em cima, isso aí o que é? Isso aqui? Sim. Isso é coretos em andamento. Isto aqui vai nascer coretos. As coretos antigamente eram feitos em cimento, ou era mesmo em madeira, ou era em ferro? Não, havia em madeira, havia daqueles desmontáveis, e haviam, também parece que havia em ferro, mas normalmente as freguesias tinham aquilo, era... Já em cimento, já? Já em cimento. Aquilo estava ali... Já estava já definitivo, já não havia... Com o caso da serreta, são poucas as freguesias que têm cimento para já. A serreta tem. A serreta parece que tem mais um lugar que havia um coreto, não sei, é onde. Aqui é o outro equipamentozinho de trabalho, que é isso é uma alçadeira que fiz para uma finalidade. Uma máquina de lavar. Esta é uma alçadeira que me deram, que estava variada e reparei, e estou trabalhando com ela. Isto é a minha topiazinha. Aqui. Aí é que faz aí os seus recortezinhos. Isso aqui é a minha serra de folha. Ali é a minha desencostadeira. E aqui é o outro mais... Esta é tic-tic. Isto é uma coisinha para fazer coisas muito mais delicadas, Sim. Uhum. Bem, e a gente por aqui praticamente tem aqui o 8-4, que é a sua ferramentazinha que necessita, umas planas ali. Os principais... Isto aqui, esta parte vai para a frente onde mete depois... Mas isto não trabalha aí. Sim. Para isto trabalhei, tenho que puxar isso. Tirar isto daqui e tem em cima daquela serra ali. Não tem espaço para ter espaço. Não tem espaço aqui. Uhum. Pronto, e ali arruma uns bocadinhos de madeira que está para outras... todos os bocadinhos de madeira... Todos os bocadinhos são arrumados. Tudo o que é bocadinhos de madeira eu arrumo, não deito fora. E é com esses bocadinhos de madeira que eu vou fazendo outras coisas. E a gente agora vamos ver o que já tem feito. E o que já tem feito está noutra secção. Tem ali umas peçazinhas que normalmente ainda tem só aquilo. Tem muito mais do que aquilo. Porque eu estive numa feira no Porto de Cima, no Guarita, e vendi-lhe um bocado de material.
estive aqui no Porto Martins numa feira, também vendeu-se um bocado de material, e estive no Guarita da Terra de Pão, que também vendia um bocado de material lá. Portanto, todo esse material, eu estou agora a tentar repor a mercadoria outra vez. Essas feiras foi sozinho ou tinha mais pessoal lá? Nas feiras, quando falou da Guarita, por exemplo? Aqui no Porto Martins tinha vários artesãos, tinha daqui e parece que tinha de fora também. Eu soube só depois, eu também não estava cá na altura, eu estava fora. Eu estava para a Espanha na altura que eu visto cá. Sim. Se eu estivesse cá tinha vindo, mas eu soube que houve no Porto Martins que tinha visto essa feira. Tinha 9 ou 10 artesãos aqui no Porto Martins. Tinha artesãos de vários tipos de material. Mas na terra de Pão e aqui no Porto de Cima era só eu e o filho do Alcinho, do meu colega da dança. Sim, sim. Ele é um tipo de material, ele também tem... Mas era o teu Alcinho mesmo, o velho? Ou era o filho? O filho dele? Mas era o trabalho de pai? Não. Olha, o tio Alcinho também havia... Pois, ele trabalha assim que faz serviço de navalha. Aquilo, ele tem dado disparate daquilo então. Aquilo é um homem que senta-se e está... Porque ele tem muita dificuldade já. Eu já o vi na Praça do Guado e já falei com ele. É muito doente e tem a idade também, que a idade já o ajuda bastante a bater. Mas ele... O seu serviço, ele levanta-se, toma o seu pequeno almoço e vai para a sua oficina e lá vai fazendo arados, carros de bois, cangas, macacos. Ele acha um bocado de pau, olha para aquele bocado de pau e diz: daqui vai nascer um cão, por exemplo. Olha, isto daqui vai nascer um veado. E ele faz aquelas coisas. Quer dizer, não é perfeito, porque até é com uma navalha. É que lhe toca uma navalha. Mas, para mim, eu até já o disse várias vezes, esse material que tu tens aqui, para uma pessoa que tem um bocadinho de inteligência, tem mais valor do que o meu. O meu material, eu faço aquele material, mas tem ferramentas para o fazer. E ele só com a navalha... E tu só com a navalha fazes este disparate que está aqui. Ele até, inclusive, tem lá um quadro que fez, não um quadro, é uma montagem que fez, a gente termos 5 por carnaval. No nosso bailinho era... Sim, também saías com ele. Saía com ele. E ele resolveu a fazer as personagens de boalho. Em madeira, achava um quadro de pau, daquele vai a Sousa Pereira. E ele começava a cortar, e até eu estou lá, fui o primeiro a ser feito. A ser feito e apresentado. Que depois isto foi feito quando a gente íamos para o ensaio. Durante o dia ele já estava aqui. Estava em casa e ia fazendo, fez-me a mim primeiro. E depois foi gaitadaria, foi coisa medonha, porque ele fez-me com os óculos e com os ferrinhos, a tocar ferrinhos, como é que toca em ferrinho. E depois no outro dia fez um outro, não me lembro agora qual foi. Fez um swing e fez-se assim também. Bom, aquilo tem graça. E então macacos, tem lá macacos que imitar pessoas conhecidas, e se até se chegar lá, tu olhas para aqui e tem lá alguns macacos que tu vais dizer: isso é fulano. Conheces? Uhum. Pronto, então a gente vamos aqui à sua expressão do pouco que tem, mas o pouco que tem ainda tem muito. A gente vamos ver o que é que tem. Não. Bem, aqui temos um barco em exposição por acabar. Não é uma peça única, são tábuas, tal e qual como se fizesse um barco normal de pesca. Tem os seus 2 remos também por acabar, ali o leme. Embaixo temos a ver a hora de fronte 2 paus que eu estou a equilibrar, que é os paus de varar. Quando vinham do mar, nós tínhamos que aplicar aqueles paus no varador para varar o barco. Normalmente 3, 4 pessoas de cada lado, e algumas pessoas ajudavam. Havia um guincho ou uma corda e outras pessoas a puxar. Também este barco tinha os remos, mas também se usava vela. Quando usasse o vento, servia bastante e ajudava muito e não cansava os pescadores no remar. Mais tarde foi aplicado
motores. Eram todos ali mais ou menos a meio, com o seu veio, com a sua hélice lá no fundo. E depois também havia já alguns que já tinham motores a diesel. Isso me referindo aos barcos mais pesados. Quanto às lanchas, que eram mais pequenas, esses aí normalmente eram motores a diesel. Não, era a gasolina, porque era mais fácil de arranjar e talvez até mais barato. É que se usava mais. Não quer dizer que não houvesse também a gasóleo. E este é o formato do barco que estamos a ver. Neste quadro tem a amostra de um barco à vela. Depois temos aqui o arpão, a graveta, a boia, a tanage, um facão, um pau chamavam cacete, os dois remos, enfim, os preparos do mar. Esta amostra tem como finalidade um pouco mais próxima depois. Vemos os dois barcos, mas o essencial aqui está é o material que levavam para o mar para defender e apanhar algum peixe com ele. A da direita era a lança. O do centro era a tanage. A da esquerda era o arpão. A tanage que estava no centro, para peixes maiores, grandes, como o congro e outros mais, apertavam para ajudar a trazer para dentro do barco. Quanto às outras armas, o abafar, ou o marracho, ou o tubarão, que andasse em volta da lancha ou do barco, era trancado, e até por vezes morto, para se afastar, porque era perigoso, por duas razões: segurar a vida da pessoa e também para não causar danos na embarcação. O farol dava uma indicação aos barcos, aos mestres das embarcações, de que havia um baixio, havia uma rocha que podia atingir muitos e muitos metros, de forma a poder até afundar um barco ou um navio, mais perto ou mais longe. Indicava, havia umas certas e determinadas regras de distâncias que eles tinham conhecimento. A vida do faroleiro era à noite, naquela época, há uns muitos anos atrás, acender umas luzes próprias, não como agora com lâmpadas, nada disso. Era diferente. E depois, mais tarde, veio a lâmpada, claro. Mas a função era desviar os barcos daquela proximidade da terra. Como as ilhas são vulcânicas, não restam dúvidas que as rochas também se fazem no mar. E era essa a finalidade dos faróis. Estes faróis aqui estão, em parte, nada tem a ver com o farol atual. São faróis imaginados pelo autor, alguns parecidos com os que existem, mas não parte de uma imaginação dele de o fazer, que tem muitas parecenças aos originais. E aqui temos a carroça da esquerda, era a carroça normal, de fazer os meios de transporte, porque carros eram muito poucos, então era o único meio que fazia transportes entre as cidades e as freguesias, era essa carroça ou outras parecidas com estas. Depois havia outros, Sarabanda, etc. Mas isto eram as carroças mais vulgares e mais usadas. Há a carroça pintada de laranja, que tem as bilhas de leite. Era muito usado, e é, ainda hoje, no campo,
para muitos dos lavradores na época, não tão recente agora, porque é diferente, acarretar o leite para o posto de leite naquelas bilhas de alumínio. Hoje não existe nada disso, isso foi do passado, mas recordar é viver e vivemos muitas das coisas do nosso passado. Este é um exemplo, esta miniatura representa aquilo que nas ilhas se usava e se aplicava no dia a dia. Elas são mesmo feitas de madeira, mas parece bem o alumínio. É exatamente o alumínio. Esta prensa que a figura mostra tem parte imaginada pelo autor, mas tem fundamento. A base era redonda, alguma em madeira, outra em pedra e outra em cimento. A base de apoio ao tirante de madeira era enfiado tipo de caverna na parede da adega. O fuso de madeira está igual e é pedra, como peso. A travessa no fuso era aonde se fazia a força para enroscar ou desenroscar o aperto da prensa sobre o bago da uva lá colocado. Nem todo o material que diz respeito à vindima, que diz respeito à adega, está neste vídeo, por motivos do homem não ter acabado a tempo, mas como a falta do funil, do forcado para mexer o pé da uva no alagar ou no balseiro, e pouco mais do que isso, que ainda falta outro tipo de pote, o pote de encher o vinho nas medidas, se era para um barril de 9 potes ou para uma pipa, havia um pote que tinha a medida certa. Portanto, aqui temos já não esse pote, falta a tinota, temos aqui o balseiro, falta a adorna, enfim, certas determinadas coisas que não tem na imagem, mas também faz parte da adega e faz parte do lote, só que não estava disponível para ser apresentado. Aqui temos então a miniatura de um balseiro, aqui uma pipa, que se toque à frente com a sua torneira. O pote é diferente, mas é um pote também. Aqui temos o carro de bois a acarretar a uva dentro dos balseiros, que é um exemplo. Bem, aqui temos um carro de bois à nossa esquerda com uma seve feita em vime. Esta também é feita em vime. Alguns carros de bois para certos trabalhos só se usava os fogueiros, no caso de acartar, por exemplo, lenha, usavam-se os fogueiros. Para acartar outras coisas, como cantareias, etc., por vezes não se usava fogueiros, era só as próprias cantareias em cima do carro, porque eram pedras pesadíssimas, portanto não usavam. Alguns usavam, mas na sua grande maioria não usavam. A seve servia muito para o milho, para apanhar e transportar o milho para as casas das pessoas e outros serviços. Também se usa muito, ainda nos dias de hoje, como já tradição só, os carros de bois nas festas dos bodos, tais como este que aqui está agora à nossa direita, enfeitado, onde as pessoas levam o seu piquenique, a sua comida, para estarem a conviver nos dias de bolo, de manhã até à noite. E ainda muito se faz, e é muito frequente aqui, alguma das freguesias, é mais delas todas, é Vila Nova, é uma freguesia que é reconhecida não só na ilha, como também fora da ilha. Temos a Água-Alva, temos as Lajes, salvo erro, mais 2 ou 3 freguesias, provavelmente talvez da Vila São Sebastião, não tenho a certeza, mas mais 2 ou 3 freguesias recordam de passar e de ver pelo menos 1 ou 2 carros de bois.
enfeitados. Mas o importante é a tradição e a mostrar um pouco do que é. Aqui temos então a parte da sede só com fora do carro e a parte de trás, por exemplo, trouxesse terra e outras coisas mais, como o milho, para não cair, tinha que estar tapado como agora. E isto era o carro de arroz que se usava na época, porque não havia carros com abundância para fazer transporte, e eram os carros de arroz que faziam em vez dos carros. Deixando as sedes dos carros de arroz, passamos também para a terra. E temos aqui o arado grande, à nossa direita, o arado pequeno, o maço para bater e acertar e ajustar a parte de trás entre o pitão na terra. Temos a chachadeira, dois tipos diferentes, temos a canga. Portanto, estes utensílios que se dedica e que se dedicava na época, no antigo, com um cavalo, também fazia por vezes a mesma coisa, o mesmo efeito. Podia não ser tão bom, mas usava-se, mas principalmente era sempre os bois, falando nos arados. Já nos chachadores era diferente, aí usava-se muito os animais, não o boi, mas sim o cavalo, ou a égua, ou o jumento, nessa raça, que se usava muito. E tinha então aqui as grades. Para fazer aves mais peso tinha que se colocar uma pedra pesada em cima, para aquilo poder juntar a erva ou trazer a erva, endireitar mais a terra. Pronto, era um trabalho que se fazia. Hoje em dia as máquinas fazem isso tudo sem ter o pormenor de estar a fazer o tratamento a ela, limpar e acartar e endireitar. As máquinas fazem tudo sem precisar nem do homem, senão para conduzir a máquina, mas não precisando dos animais. Ao longo do tempo, que rende mais e é mais rentável as máquinas do que os próprios animais o faziam na terra. Mas é uma demonstração, eu vou mostrar aquilo que tínhamos e temos ainda como tradição, como cultura, como uma história de um povo que trabalhava no passado. E foi com estas máquinas, foi com estes apetrechos, foi com isto tudo que nós estamos aqui. Foi isso que nos trouxe a nossa alimentação. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Era com isto que eles sobreviviam e precisavam no seu dia a dia. Estas eram as suas verdadeiras máquinas. Não gastava gasóleo, não tinha aparelhos eletrónicos, não tinha problemas de eletricidade. Partia-se, reparava-se. Era uma vida diferente. Bem, e aqui temos, na continuação do carro de arroz, da terra, temos o alguidar, a pinheira, a pá da massa, temos o poço da água, o poto de madeira que eles deslocavam para o fundo do poço para trazer a água. À direita temos a pá do pão de milho, à esquerda a pá do pão de trigo. Lá ao fundo da pinheira, o feitio e o modelo tanto dava para o trigo como para o milho, só dependia da rede que estava no fundo. Aqui à nossa direita temos o raspador da cinza da direita, o do meio pode mexer a cinza, à esquerda a vassoura de limpar a cinza, mas aqui no do meio, que o pó de mexer a cinza, havia alguns que era uma forquilha. Para quê? Para quando a lenha estivesse a queimar muito lá atrás e à frente ainda tinha muita, então era empurrada através daquela forquilha as faias ou a madeira que era para o fundo do forno. O rolo que ali está à mostra, o puxador de cinza, também era usado para fazer a limpeza e retirar para colocar o pão no forno.
Pois aqui também temos o chamaril de ponderar o porco, a faca de desmanchar, a faca de matar o porco, os raspadores para limpar o cabelo do porco, um pouco da pele, as pedras de escovar o porco, chamada algumas pedras moles, outras pedras pombas, que são estas e as outras são meias acastanhadas. Bem, aqui temos a chamada burra de milho, para alguns, para outros é peão. E neste caso é mesmo peão de milho. Em volta do peão de milho, dos pés, tem uma chapa de alumínio ou de zinco de 40 centímetros, mais ou menos, para evitar que o rato consiga chegar ao milho. Ao lado direito em baixo tem uma casota de cão. Aí está. O cão protegia o milho de ser roubado pelo homem e do rato também não aproximar-se muito perto para ir ao milho. Ao lado tem as rasouras. Temos a rasoura de alqueiro, de meio alqueiro, de uma quarta e a meia quarta e a maquia. Esta última, a maquia, era o pagamento que se fazia ao moleiro, se fosse moinho de vento, moinho de água, era a forma de pagar era com as maquias, X de milho moído, X de maquias. E era com essas maquias que se pagava então aquilo que se dizia, que muitas vezes, você me rouba na maquia, vou-me dar-me de moleiro. E o moleiro dizia, está bem, mudas-te moleiro, mas não te mudas de ladrão. E de facto ele tinha razão. Todos roubavam um pouco na maquia. Estes moinhos de vento não são os originais da ilha, mas há algumas ilhas entre os Açores que têm alguns idênticos, mas não a Ilha Terceira. Mas é um moinho de vento para todos os efeitos, que era neste estilo mais ou menos. Bem, e aqui está uma miniatura a representar uma pequena aldeia, onde tem a igreja e até algumas ermidas mais antigas, também tinha este estilo com o seu sino, com a sua sineira. Aqui os bancos que se usavam em várias áreas, em funções, por exemplo, em certos lugares para dar um jantar, enfim, ainda hoje se usa. Bem, e como não podia passar nas freguesias onde os coretos podiam ser feitos, como foi referido no início, ou de madeira, ou de ferro, ou alguns até em cimento. E aqui a representação deles, com as pequenas diferenças, também muitos não iam de pé. A burguesia, que tinha mais poder, também tinha o seu carro. E nos dias de festas iam de carro. E aqui estão os carros imaginários do autor, mas não deixam de ser carros.
Já que temos aldeia, com as casas, com as igrejas, com os coretos, é preciso limpeza. E para haver limpeza, é preciso a ferramenta. E a ferramenta é o carro de cantoneiro, é a enxada, é a vassoura e é a apanhadeira. E aqui está a apresentação das 3 peças que se usa. Usa-se e ainda hoje em dia se usa. Mas, também para a aldeia ficar bonita e engraçada, precisamos de caiar. Aqui estão os baldes do cal, o pincel, também é importante haver água. E como é que vamos ter água? Bem, e aqui estes chafarizes que têm a água, e a água vai para o tanque, e do tanque ia para as pias de lavar. E era muitas vezes nestes tanques, por detrás deles, ao lado deles, tinha as pias onde as mulheres iam lavar. Com a água que sobrava do tanque, passavam para as pias. E quando não isso acontecia, potes tirava-se do tanque e metia-se nas pias. Uma chamada de atenção é que estes chafarizes e este tanque, há uma freguesia aqui na ilha que tem este tipo de chafariz e de tanque. É na freguesia da Serreta, do concelho de Angra. Mas também demais do concelho de Angra, no meio dos 2 chafarizes, ao fundo, tem 2 azuis. Estes também estão cá na ilha. E estão também numa freguesia. Do lado de Angra, freguesia das 5 Ribeiras. Quanto aos outros chafarizes, mais ou menos idênticos a alguns que há aqui. Mas estão da imaginação e imaginar do autor. Mas estes 2 referem-se às 5 Ribeiras e à Serreta. Bem, aqui temos o fio da lã da ovelha, temos a roca, temos o fuso, temos a dobadora. Para quê? Para o tear. E para que o tear? Para as pessoas terem a roupa, principalmente no inverno, é uma roupa muito quente, quer para ser vestida ou para a roupa de cama, que hoje em dia é muito procurada e ainda é muito quente.
Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Viemos ao Porto Martins falar com o artesão Sr. José. Desde a infância, ou já depois de adulto, bem adulto, que se dedicou a esta parte do artesanato açoriano e terceirense? Foi depois de adulto a que me dediquei à parte do artesanato. O que é que levou a isso? Levou-me a isso o meu colega Alcindo. Fazia muitos macaquinhos no tempo que a gente ensaiávamos e ainda hoje continua a fazer macaquinhos de todas as espécies com uma navalha. É uma obra de arte? É obra de arte. Ele arranja uma raiz de uma ave qualquer, olha para aquilo, imagina e com uma navalha faz um macaquinho. Ele está com que idade, o Alcim? 85. E a sua? 77. Uma frente a 4, 10 anos? É. 8 anos. Não está muito. Principiou a fazer com madeira de cá e é com madeira só de cá, ou também utiliza madeira fora daqui do nosso arquipélago dos Açores? O artesanato é feito com vários tipos de madeira. E a madeira mais barata que a gente encontra para fazer artesanato é com essa que a gente trabalha. Eu trabalho com todo tipo de madeira. E a ferramenta no início, quando principiou, que tipo de ferramenta que tinha? Tinha muita ferramenta porque eu já há muito ano que eu faço trabalhos de carpintaria, já fiz barcos também. Barcos verdadeiros, aqueles barcos de pesca. Barcos de pesca, tive toda a vida, meu pai era pescador. Meu pai reconstruía barcos e chegou a fazer barcos também. E eu trabalhei na base muito ano, mas nunca deixei de ir ao mar e de fazer barcos. Então é um homem de terra e de mar. Sou um homem de todo o lado. De onde eu estou é que trabalho. É um homem de Porto Martim, também onde há azeitonas e vinho. Foi alguma vez vinheteiro? Nunca fui vinheteiro. Nunca, não foi com falta de vontade. É porque não tinha a possibilidade de chegar a esses lugares. Gostava de usar um pouco o uso da vinha, da apanha, do trabalho dela, até o vinho? Claro que gostava, e até gostava de ter um bocadinho de terra para fazer as minhas cultivações para gasto pessoal. Só que nunca tive e agora não quero muito. Sim, agora também já não é essa a idade que pretende ir até lá. Dentro do artesanato, o que é que gosta mais e o que é que as pessoas procuram mais no seu género de artesanato? O meu artesanato tem saído de todas as espécies quase igual, mas o que me sai mais e que as pessoas apreciam mais é os barcos. Aqueles barcos tradicionais que usavam antigamente na pescaria. Esses é que me sai mais. E quando é no mês de dezembro, então sai muitas casinhas, sai chafarizes, sai burras, sai carrinhos, sai bonecos, sai tudo. Muitas das coisas que faz não é copiada, é imaginária. Há algo que diz, olha, apetece-me fazer este tipo de desenho e aplicam. Não é dizer, vou copiar, a nascer, como vamos ver, o chafariz da Serreta, da Freita e da Serreta, e o das 5 Ribeiras. Sim. Esses gostou e colocou. Exatamente. Copiei por eles e calculo que estão parecidos. Agora, o resto das coisas, os barcos também, Sim, os barcos não se pode fugir, também isso é copiado. As carroças também temos. As carroças é aquelas que havia quando o tempo que se usava e os carros do Boos também é imitação da festa. Dentro disso, e de fazer... E os carros de bolo, Sim. E tentei fazer o mais próximo dos carros que se usa hoje atualmente. Há quantos anos é que fazes artesanato? Mais ou menos, tenho uma ideia. Talvez 3 anos, 2, 3 anos. É?
Sim. Depois temos tomates. Não. Então já começou, não foi? Comecei tarde. Maduro. Comecei tarde, sabe? Maduro. Eu também comecei porque eu trabalhava na base e saí da base e gosto muito de pescar e gostava muito de caçar. Fiquei sem poder andar a caçar. Pescar também tinha barco, até um barco que reconstruí, comprei e reconstruí. O barco precisava ser arranjado, eu peguei nele e vendi e deixei de pescar. E eu depois então dediquei mais a fundo, não vou também para os cafés, não vou para festas, muito poucas, o carnaval é que é a minha festa principal, vou-me fazendo os meus trabalhos muito tempo por casa. Costuma-se sempre, quando há festa Angra e Praia, principalmente Angra e Praia, e na Semana Cultural das Freguesias, principalmente aqui por Martim, costuma ir com o seu artesanato por inspeção e à venda? Eu, este ano, comecei nisso, em inspeção que eu tinha o artesanato, era em casa, nunca ia? Nunca gostava. Eu teve aí os canais que passaram por aí e divulgaram com certeza. Foi de certeza, divulgar o meu artesanato e chegar a vir pessoas aqui à minha casa, e chega a vir pessoas à minha casa comprar o meu artesanato. Encomenda alguém que chega aqui e diga, olha, eu gostava que fizesses isto e isto, que desse uma ideia, ou trouxesse uma fotografia ou um desenho, fazias ou fazes? Tudo depende do tipo de desenho e do artesanato que é para fazer. Há coisas que a pessoa, eu trabalho, mas com o sentido de ganhar alguma coisa também. Não só para aquecer? Não é só para aquecer. Porque se for chegar com uma pessoa que quer uma peça qualquer, e essa for uma peça que me leve muitas horas a ocupar aquilo, e eu depois ainda posso pedir o dinheiro do trabalho que tive, ou parecido com o trabalho que tive, não convém. Uma hora, deita-se a pouco uma hora, e deita-se as horas todas, que faz mais que 8 horas, por exemplo. O pessoal da Comissão do Carnaval de Porto Martins veio ter comigo aqui há dias e trouxe-me uma moldura com um violão em cima e pediram-me se eu queria fazer, mas não queriam o violão tanto grande, queriam outro tipo. Uma amostra, um porto mais pequeno. Isto é para fazer, para oferecer às danças que vão lá no fim, dão aquela lembrança de Porto Martins, mas ou nas outras freguesias, e vieram ter comigo para fazer. E disse que sim, e disse o preço. Era 45 que queriam. E eu estive a fazer aquilo e cheguei-me a levantar às 3h30 da manhã para ir trabalhar para ali. Às 3h30, às 8h30, 9 horas ia tomar café, ia para ali, trabalhava outra vez até ao meio-dia. Chegava-se ao meio-dia, comia, descansava um bocadinho, ia para ali, trabalhava às 3h30, 4 horas, depois ia para casa, descansar de vez, até outro dia. E fez já entregou? Já entreguei as peças e eu penso que as pessoas ficaram contentes com o meu trabalho. Outro trabalho que faça com os imigrantes, principalmente imigrantes, e não só, mas imigrantes gostam de levar a arrecadação da ilha original para lá. Mas o outro visitante, que é o turista, a pessoa passa por cá, entre um e outro, o que é que se procura? O imigrante, vamos primeiro o imigrante, o que é que ele levar para a terra onde vive? E penso que dos imigrantes que têm passado por aqui, para a minha casa, que venham à procura de material, normalmente não é com lembranças. Não, levam material, não me recordo de ninguém vir aqui comprar material para recordação, para recordar. Vem aqui comprar material e vê o material, ver se tem algum material, pessoas que têm peças tipo museu em casa, para o Natal, vem aqui pessoas que fazem presépios, vêm aqui e dizem, olha, gosto eu, quero este. Veio um senhor da América aqui, esse senhor levou aí um bocado de material para acrescentar o presépio.
E fora o imigrante, passa por cá como turista, como pessoa que passou por aqui para viver, vê. Aliás, passou por aqui, gostou, vi e levou. O que é que procura ele sempre levar? Não o imigrante. Tudo. Tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho eu levo. Tenho daqueles carrinhos que tiramos que tu este a filmar há pouco, aqueles carrinhos antigos. Uhum. E tinha um bocado daqueles carrinhos. Tinha muitos carrinhos daqueles. Só tem aqueles dois. Só tem dois. Já não há mal. Eu levo e eu tenho os pequenos, se é casal que vem aqui, se é pessoas que vêm aqui que têm pequenos, quando vêm os carrinhos, pronto, está feito. Eles compram, vou para assistir os visores pares. Pronto, dentro daquilo que a gente vimos, tinha muito para falar. O artesanato, mas temos aqui esta parte que se trabalha, que é estas conchas, estes búzios, estas coisas. Virou-se para aqui, para este lado, porquê? Também é uma forma de levar, de comprar, ou gosta de trabalhar naquela área? Eu gosto de trabalhar em tudo, só que eu dediquei-me a fazer daqui mais para a parte de recordação. Aquelas é que era mesmo para ofertas. Para pessoas... E levem também? Levem também. Vêm aqui e compram, levem tudo. Levam daquilo para oferecer. Que lá tem algumas ofertas ali, algumas coisas daquelas que têm terceira, Açores, está lá escrito. E é bonito, é um buço, é uma coisa, com uma moldurazinha em baixo. Procuram. Olha, alguma coisa que eu, por lá, tenha-me esquecido de perguntar e queira dizer ao Salim, pode aproveitar a dizer, porque aquilo que tinha na mente, praticamente já fiz as perguntas. Pois é, parece-me que, quanto a mim, parece que está tudo dito. O artesanato eu comecei também com o artesanato por causa do Alcindo, que ele fazia aqueles macaquinhos, e eu disse ao meu também sou capaz de fazer macaquinhos, e ia fazer os macaquinhos, depois comecei a tecer com ele, a tecer comigo, e assim nasceu o artesanato comigo, sou uma pessoa... O Alcindo costuma vir cá fazer uma visita, ver os teus trabalhos? O Alcindo ultimamente sai muito pouco de casa. Sim, mas quando podia? Quando podia vinha aí algumas vezes, eu vou mais vezes à casa dele do que ele aqui. Eu esta semana não fui à casa dele ainda e tenho que ir lá. E ele, falemos e a respeito de quando eu vou lá, ele tem sempre coisas novas, tem macaquinhos novos. E eu vou fazendo aquilo também e vou muito temente, vou passando e olha, isso ajuda-me. Eu até já disse ao médico que fazia isso, ao meu médico de família, e disse é bom que o senhor continue a fazer isso. É uma forma de... O senhor, enquanto for fazendo isso, está ativo. O senhor se deixar bater, a coisa é pior. É pior e vai piorando cada vez mais, depressa. Sim, mais depressa. Assim, o senhor vai piorar, o senhor não vai assim dessa maneira. Mas vai mais devagarinho. Pronto, olha, a gente vamos despedir aqui do Sr. José Pereira com este trabalho magnífico e espero que para o ano a gente se veja, ou este ano, já temos em 2023, nas feiras por aí com o seu artesanato, com as suas vendas, com a sua boa disposição. O canal está à sua disposição para... Eu agradeço também por teres vindo fazer este serviço aqui na minha casa e se alguma pessoa estiver interessada de alguma peça que veja nesta filmagem, eu estou aqui e se precisarem de outra coisa qualquer que vejam que eu sou capaz de fazer, depois venham cá que eu estou aqui para esse trabalho. Uhum. Pronto, e o recado está dado. O senhor é um artesão também daqui da ilha, como muitos outros, com bons trabalhos, e nada melhor do que falar é ver com os próprios olhos aquilo que está à vista. O que está à vista não engana. Sim, senhor. Bem-aja a todos e até uma próxima. Obrigado. Tchau, obrigado. Até